Bom dia, boa tarde, boa noite para você, que assim como eu, Felipe Ximenes, é apaixonado por futebol e gestão. Esse é o nosso Futebol Além do Óbvio, um programa onde procuramos buscar uma visão que você não está acostumado a ver no dia a dia do futebol. Eu sou Felipe Ximenes, gestor esportivo, e estou trazendo convidados super especiais para que você possa conhecer o futebol de um lado que as pessoas não estão acostumadas a ver, o lado de dentro. Tivemos no nosso primeiro programa Tairo Arruda, CEO do Botafogo, e hoje eu trouxe mais do que um convidado. Um amigo querido de mais de 20 anos e um dos maiores agentes de futebol de todo o Brasil. Márcio Bittencourt, seja muito bem-vindo. Que prazer te receber aqui no Futebol do Óbvio. Obrigado, Ximenes. Um prazer é meu estar aqui. Prazer muito legal esse meu. programa e muito sucesso aí para vocês. Bom, Marcinho, como eu já falei no início, esse programa nosso é um programa que eu estou procurando mostrar para o público que é apaixonado por futebol e gestão, é um lado que as pessoas não estão acostumadas a ver. E para a gente começar esse programa, eu queria ver se você podia me passar um pouco da sequência cronológica do agente de futebol. Como que ele apareceu, há quantos anos existe essa função, como é que é feita a regulamentação desse personagem tão importante dentro do ecossistema do futebol? Eu acredito assim, Ximenes, a partir dos anos 90, quando teve o problema, a Lei Bosman, que foi um atleta, né, que teve o fim do seu contrato e ele não poderia sair do clube por causa daquelas leis antigas, enfim, que você pertencia ao clube, e ele resolveu ir na justiça europeia, no qual ele ganhou o direito, ao fim do seu contrato, de se transferir livremente para um outro clube. A partir dali, mudou a regulamentação no futebol, e aí começaram a aparecer muitos intermediários para exatamente poder fazer essas transferências. Antigamente existiam muito mais os agentes que organizavam jogos do que propriamente agentes jogadores. Então, eu acho que a partir dali, no início dos anos 90, e no Brasil, através da Lei Pelé, em 98, né, que eu acho que é onde mudou a lei também aqui, e aí a gente abraçou a ideia da Europa, do fim do contrato, tanto que no início do ano 2000, você vai lembrar os casos do Juninho Pernambucano, alguns casos de jogadores que terminavam o contrato e começaram na justiça em cima dessa nova lei. E aí, a partir dali, a figura do empresário começou a ser relevante nessas transferências, fazer contato, levar os jogadores. Eu acho que surgiu ali. A FIFA, nessa época, como não tinha ainda uma expertise muito grande com relação aos agentes, você tinha que tirar a sua licença na Suíça, através de uma garantia bancária, e aí você se tornava o tal agente FIFA. Depois disso, a FIFA abriu as provas, no início no ano 2000, que aí você fazia uma prova bilíngue, tirava a sua licença, e isso foi até, eu acho que 2010, e aí depois disso a FIFA concedeu o direito de dar a licença às confederações, que agora ela retomou de volta e estão voltando com as provas. E aí hoje, né, se você quiser ser um agente, você se inscreve na prova, faz a prova, e passando, você se torna um agente FIFA. Meu Deus, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu quero falar com você uma coisa que é muito importante. Na primeira resposta do Márcio, ele falou sobre o caso Bosman. O caso Bosman é um atleta belga que em 1995 conseguiu romper o seu contrato e estar livre para trabalhar. Talvez tenha sido a grande mudança na relação de jogadores com clubes. Eu vou colocar aqui mesmo no nosso programa para que você conheça links possíveis para que você possa atentar e conhecer um pouco mais sobre essa história que realmente mudou completamente a relação do atleta com o clube. E o Márcio também falou da Lei Pelé, datada de 1998, que talvez tenha sido a adequação brasileira, né, Márcio? Da Lei Bosman aqui no Brasil, né? Foi isso. A Argentina acho que veio um pouquinho depois, 2000, 2001, enfim. Aí o mundo inteiro depois adotou a Lei Bosman. A gente precisa começar por um lado que talvez o torcedor comum ele tem aquela estigma, aquela pecha de que o vilão do futebol é um empresário. Eu sempre procurei muito, todas as vezes que eu tive a oportunidade, em desmistificar um pouco essa situação. Eu queria que você falasse, Márcio, não só da importância, mas da dificuldade que o agente de futebol tem dentro desse mercado que é tão competitivo, tão volátil e todo mundo fala tão sujo. Sujo. Eu acho assim, como cidadão, né, eu acredito que
grande parte da sociedade vê o empresário como uma figura negativa dentro do futebol. Acho que muitos clubes vinham também. Né? Os próprios presidentes antigos e etc. não gostavam de ter relação com o empresário, porque eles achavam que o empresário ia contra o clube, né? Contra os interesses do clube. E o torcedor, muitas vezes, você tem um ídolo, e esse ídolo é transferido para um outro clube, essa transferência geralmente vem através do empresário, e aí ele fica com aquela coisa da paixão, ao invés da razão, né? Uma coisa muito passional. Bom, você tirou o nosso craque, foi culpa do empresário. E aí alguns discursos de jogadores, né, antigos, isso mais lá atrás, no qual o empresário sempre era a figura que vinha roubar um jogador inocente, puro, e etc. E depois eu acho que isso acho que hoje não existe mais, eu acho que hoje a figura do empresário ele é um profissional respeitado como qualquer outra profissão, tem os bons e os ruins, como tem bons jornalistas, como tem bons jogadores, como tem jogadores ruins, tem empresários ruins, mas a gente fica numa posição em que a gente sempre fica vulnerável, Chimenez. Por quê? Você tem um clube aqui defendendo os interesses dele, e você tem um jogador aqui defendendo os interesses dele. E no meio disso tudo você tem o agente, que quem faz essa ligação com o clube e com o jogador. Então, muitas vezes a gente passa o recado do jogador para o clube e a gente é o mensageiro desse recado. E às vezes o recado não é tão bom. E vice-versa. Às vezes o clube chega e fala, olha, cara, a gente vai mandar o jogador embora, a gente vai punir, a gente não quer mais. Geralmente ligam para o agente. E a gente é quem passa essa mensagem ruim. Então, o agente, muitas vezes, ele é um mensageiro do caos, né, nessa posição. E, claro, por outro lado, né, você também traz coisas boas, porque a gente traz negócio, traz dinheiro, traz outras coisas para o clube. Muitas vezes o clube enforcado não sabe como resolver uma situação e o agente vai lá, senta na mesa, resolve e consegue, com habilidade, resolver isso tudo. Vamos falar disso tudo. Mas eu acho importante, sabe, Márcio, principalmente porque você me conhece há muitos anos e a gente tem uma relação muito profunda. E, às vezes, o cara que está lá do lado de fora, o torcedor, ele acha assim, o Márcio Bittencourt está empurrando um jogador para o time, aquele tal empresário está empurrando aquele jogador que é ruim só porque ele tem um jogador que é ídolo do clube. Fala um pouquinho sobre isso, Márcio, que é importante a gente desmistificar esse tipo de lenda, né, Márcio? O Flamengo, o Fluminense, o Vasco, eles vão pegar um jogador porque o empresário vai botar a goela abaixo. Empurrar jogador, né? Existem grandes profissionais, existe departamento de scout, existe diretor executivo, existe vice-presidente, existem CEOs, existem hoje uma hierarquia, um clube hoje é muito profissional. Se eu chegar lá e falar, eu quero jogar esse jogador, bota a goela abaixo. Só porque você tem um jogador Só porque eu tenho algum que jogador, tá indo bem lá, né? Isso não existe. O que existe, muitas vezes, é você ter uma boa relação com o clube, o clube acreditar nessa relação. O agente, quando oferece jogadores, tem uma média de sucesso alta, e aí você acaba construindo uma relação em que o clube acredita em você, acredita nas tuas indicações, acredita nos teus jogadores, e às vezes acontece de dar errado. E às vezes, quando dá errado, é o que eu te falo, vem toda a emoção do futebol, e aí acabam construindo isso. Eu já tive um caso, eu trouxe um jogador uma vez para o Botafogo, uns 3, 4 anos atrás, que chegaram até a fazer uma hashtag, invadiram minha rede social, meu Twitter, e esse jogador não, né? Eu não vou falar o nome do jogador em questão de ética, mas invadiram minha rede social, e aí começaram a colocar todos os jogadores que eu tinha levado ao Botafogo, etc. Mas enfim, foi uma coisa construída pelo treinador, que queria, pedido do treinador, no qual a diretoria que me procurou, no qual eu tive que fazer um grande trabalho para rescindir o contrato do jogador no outro clube e trazer. Então, e no final a culpa ficou do agente. Sim. Mas isso a gente já está acostumado, isso é o de menos, a gente sabe lidar com essas situações. Mas esse negócio, Chimenez, de empurrar a goela abaixo, isso não existe. Isso não existe. Márcio, eu gostaria até de falar com o meu público, com o público do futebol além do óbvio, que é o seguinte, eu gosto de fazer sempre essa comparação. Quando você tem um bom escritor, que escreveu bons livros, um jornalista que escreve bons textos, e você contrata ele de um veículo para outro, a tendência é que ele continue a escrever bons textos. Se você contrata um médico, que é um bom médico, e ele muda de lugar, ele muda de cidade, ele certamente deve continuar a ser um bom médico. Isso não acontece com um atleta. Quando você faz uma contratação de um jogador que foi artilheiro de uma temporada passada, não é garantia nenhuma que ele vai conseguir ter a mesma performance no próximo ano, porque tem muita coisa que influencia, né, Márcio? Temperatura, família, clima, filho que ele tem ou não tem, a adaptação da família àquela cidade, né, Márcio? Muita coisa, muita coisa. Eu já tive casos de muito sucesso e de insucesso, né?
eu vou chegar num momento presente aqui para a gente não ir muito no passado. O Pedro Raul. Pedro Raul foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado pelo Goiás, Sim. com 19 gols. Isso foi a primeira contratação da nova SAF do Vasco. Pedro Raul veio realmente com um nome muito badalado. E o time no início do campeonato não deu certo, houve uma perda de um pênalti contra o ABC, etc. E acabou que, cara, foram muitos ataques com relação à contratação do Pedro Raul. E ele foi vendido por mais de 100% do que ele foi comprado. Olha que negócio fantástico para o Vasco. E logo que ele chegou no México, hoje ele tem 8 jogos e 4 gols. Ou seja, tem um aproveitamento fantástico, voltando à média dele do Campeonato Brasileiro. Então, assim, às vezes a coisa não funciona por algum motivo. Sim. E foi um trabalho maravilhoso do Paulo Brax, que é o executivo do Vasco, se antecipou. Lá para outubro ou novembro ele já começou a conversar com a gente sobre a contratação do Pedro Raul, quando existiam pelo menos uns 8 times interessados no Pedro Raul, inclusive times de fora, com uma capacidade financeira enorme, times europeus, o próprio time japonês, o próprio Kashiwa Reysol, a qual o Pedro pertencia, tinha oferecido a um clube japonês que se interessou em comprar por valores astronômicos e o Pedro não quis voltar ao Japão, ele queria permanecer no Brasil. Então aconteceu que não foi o que a gente esperava, né? O Pedro teve uma rápida identificação com o Vasco, adorou e tudo, mas a coisa não engrenou por diversos motivos, não só por culpa dele, diversos motivos. Ô Márcio, é claro que eu estou citando você, porque você é o nosso entrevistado e o nosso convidado, mas existem vários grandes agentes no Brasil. Mas eu comento, uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho, é que assim, a mesma agilidade que você teve de trazer o Pedro Raul para o Vasco, foi a agilidade que você teve de buscar um novo mercado para ele, mostrando uma parceria com o clube. A situação não ficou boa para o jogador, você acabou buscando. Como é que funciona esse por trás das câmeras de uma grande agência de jogadores? Como que você prospecta jogadores? Como é que você conversa com o mercado? Como é que a sua equipe, quantas pessoas que estão por trás, o chamado back-office, né? Quantas pessoas tem por trás desse time para que essa engrenagem possa funcionar a cada janela? Hoje é assim, Ximenes, eu penso o futebol como um tripé. Captação, que a gente tem que buscar o jogador no mercado, então a gente tem que convencê-lo a trabalhar com a gente. Manutenção, que é mantê-lo com a gente. E a venda, que é o êxito dessa parceria, o sucesso dessa parceria para a gente, para o clube e para o atleta. Mas principalmente pensando na gente e no atleta. E aí nós temos hoje um pessoal excelente de captação, que faz esse trabalho hoje observando os jogadores, abordando os jogadores, estando em cima do mercado. A gente tem uma outra equipe de manutenção, que é aquele que está de forma recorrente com os jogadores nos jogos, com as famílias, do lado dos jogadores. E nós temos uma grande equipe de venda, que roda o Brasil, que roda o mundo vendendo jogadores. Então hoje na minha agência nós somos 11 pessoas, então uma agência razoavelmente grande, para quem não sabe, né, futebol, 11 pessoas é muita gente, é muita gente dentro de uma agência, pode parecer pouco comparando com outras profissões, mas para um futebol é muita gente. A gente hoje tem talvez a maior carteira de jogadores profissionais do Brasil, nós temos 105 atletas 105 representados com exclusividade por nós, e nós temos ainda 46 jogadores da categoria de base, né? Jogadores de 11, 12 anos até os seus 19, do qual a gente tem ali aquela ajuda inicial, já que não é permitido no início que você tenha contrato, você tenha tudo, a gente tem apenas ali com o pai, com o menino, uma ajuda para que eles possam desenvolver a carreira, e a partir do momento que eles puderem, aos 16 anos, assinar um contrato, a gente já está ali presente com a família, com a confiança, enfim, fazendo um trabalho, dando um suporte para que eles possam escolher o agente, né, de forma definitiva. Então, hoje a gente tem aí mais ou menos 150 atletas. Caramba, então, é muita gente, é muita gente para cuidar. E eu falo para você, esse projeto que o Lance me ofereceu, e eu estou muito feliz de estar junto com ele, chamado Gestão 360, ele está procurando mostrar a grandeza e a profundidade que existe dentro do ecossistema do futebol. Então você que é apaixonado por futebol, você que gosta e tem vontade de um dia, quem sabe, trabalhar com isso, é importante que você saiba que neste mundo existem muitas funções, não só dentro do clube. Existe possibilidade de você trabalhar dentro de um grande escritório de agentes de jogadores, até mesmo como captador de atletas, como comercial de venda de atletas,
como analista de desempenho, ou seja, tem muita possibilidade e a gente aqui dentro do Lance está procurando mostrar para você, para que vocês vejam como trabalhar no futebol às vezes não é simplesmente ser diretor executivo de uma equipe. Mas, Márcio, vamos seguir o nosso papo. E outra coisa que às vezes o grande público ele pensa, ou pelo menos parece, que o mercado de agentes de jogadores é um mercado meio de oligopólios, assim, grandes empresários, porque talvez os grandes empresários aparecem muito no mercado brasileiro e internacional, né? A gente tem aí Juliano Bertolucci, Eduardo Uran, Carlos Leite, tantos e tantos outros empresários aqui no Brasil. Mas a Márcio Bittencourt Agentes foi a empresa que mais negociou jogadores na última janela. A gente está gravando esse programa aqui na janela de meio do ano de 2023. Eu queria que você falasse como que funciona essa pirâmide de agentes, né? Os pequenos agentes, os agentes médios, os grandes agentes, as negociações, né? As pequenas negociações, as negociações intermediárias e as grandes negociações, e se é possível alguém começar a atuar nessa área. Hoje no Brasil, Ximenes, existem mais de 4.000 agentes cadastrados na CBF. Mais de 4.000? Mais de 4.000. O que está acontecendo é que agora, com a FIFA, com a nova lei, né, que vai começar dia 1º de outubro agora, né? A nova lei da FIFA com relação ao comissionamento, com relação ao agente FIFA, com relação às novas leis com relação aos agentes. Estão existindo duas provas, né? Uma em abril, foi feita em abril, e uma agora, que vai ser dia 20 de setembro, essa semana, que vai ser feita essa prova para que esses novos agentes consigam manter a licença deles. Mas, senhor, deixa eu só te interromper, que eu preciso dar um recado. Eu vou colocar para vocês, na nossa descrição, como que estava funcionando o mercado de agentes de jogadores. O Márcio não vai conseguir explicar tudo, né? Então, como estava funcionando antes, a gente tinha os intermediários CBF, que são esses que o Márcio está falando, que são quase 4.000 intermediários, e a FIFA voltou a criar os agentes FIFA, que fez as provas, e a partir de 1º de outubro de 2023, certamente isso vai dar uma enxugada, né, Márcio? É isso que eu ia dizer. Eu acho que a gente vai ficar para menos de 1.000. O que acontece é que a FIFA fez o seguinte: quem tinha licença, acho que até 2009, 2010, que fez a prova e tirou a licença até um determinado período, eles chamam de agente FIFA Legacy, que são os agentes antigos que fizeram prova. Esses agentes teriam que entrar na FIFA e renovar a licença através da plataforma da FIFA. Foi o que eu fiz. E tive a minha licença renovada. Quem tirou a licença após esse período de 2009, 2010, eu não tenho certeza a data, eles têm que fazer essa nova prova da FIFA para dar continuidade à profissão. Então, eu acredito que a partir de agora vai cair de uns 4.000 para no máximo uns 1.000. Sim. Uns 1.000 agentes. Com relação aos agentes brasileiros ou mundial, eu acho assim, o Brasil tem um agente galáctico, que é o Juliano Bertolucci. É um agente que cresceu muito, acabou criando raízes nas principais ligas. O cara no qual a gente tem uma grande relação, baita de um profissional. Temos alguns jogadores em parceria com ele, no qual nós representamos um atleta em conjunto. É uma grande agência, uma das 5 maiores do mundo. E existem, é claro, no Brasil outras pelo menos 50 ou 60 agências que estão super credenciadas, brigando aí, né, no mercado, brigando no bom sentido, claro, né, no mercado, lutando por espaço. Lutando por espaço, que fazem um trabalho excelente, como você disse, o Eduardo Duran, muitos anos no mercado, um dos mais antigos, o Carlos Leite faz um excelente trabalho, o Fredinho da Promenade está fazendo um trabalho excelente, André Cury, né, Paulo Pitombeira, Eduardo Madeira, Marcelo Lipatinho, Jorge Moraes, que é o presidente, inclusive, da ABAF. Machado, João Veloz. Machado, mas são muitos, são muitos que fazem um trabalho excelente e que estão aí nessa luta diária, que não é fácil. Não é fácil. É uma profissão dificílima. Eu não digo nem profissão, né, Ximenes? É uma função dificílima, mas que essa turma está aí há mais de 20 anos, eu vou fazer 25 anos, então essa turma ainda é mais antiga do que alguns desses, estão nessa batida aí quase 30 anos. Mas, Márcio, eu falo assim, eu defendo muito a figura do agente, né, porque é legítimo. E o agente profissional, o agente credenciado, mas a gente vê uma movimentação, vira e mexe acontece isso,
um pai de atleta que ele se aventura e acaba se transformando um agente de jogadores, né? O seu Neymar talvez seja o caso mais icônico dentro desse processo, mas existem muitos disso, muitos nessa linha. O que você acha desse processo, Mas você acha legítimo? Você acha legal? Eu acho assim, Ximenes, eu tenho uma posição às vezes difícil de poder expressar, porque a grande maioria, vamos botar 99,9% dos pais que estão ali, eles têm uma outra profissão e não têm um entendimento com relação ao futebol. Acabei de dizer que a gente tem uma agência há 25 anos, com 11 pessoas, com a licença FIFA, com todo mundo trabalhando ali. Daí, de repente, você sai de uma profissão, você é médico, advogado, engenheiro, e aí, porque você tem um filho jogador, você já acha que você vai chegar ali. E por ter o controle do filho, por ser pai, que você pode dominar uma área que a gente investe há tantos anos e que as pessoas não têm a menor ideia do tamanho do investimento ou do que a gente tem feito ao longo desses anos para poder colher uma semente, ou plantar uma semente para poder colher depois o sucesso. Então, eu acho que isso tem que ser visto com muito cuidado. Primeiro que pai entra com emoção pura, não tem muita razão, é emoção pura, né? E alguns acontecimentos, eu digo o seguinte, se seu filho quebra o braço, jogando bola, bateu a cabeça, quebrou o braço, cara, a primeira coisa que você faz é levar no médico. Você confia no trabalho do médico. O teu carro, você está andando, bum, bateu o motor, perdeu o freio, você vai no mecânico. Sim. Você confia no trabalho do mecânico. Você não mete a mão ali e sai consertando o motor, etc. Na carreira do filho, muitas vezes, o pai faz isso. Ele não respeita muito, ou não considera muito, ou se acha apto. Ele não se acha apto na medicina, ele não se acha apto lá na mecânica, mas ele se acha apto de chegar e se meter na carreira do filho. E não é bem assim. Às vezes, é tão complexa como uma cirurgia no coração. Então, se você pegar um médico ruim, uma coisa ruim, você mata o cara. Então, a carreira é ele. Quantos jogadores a gente já ouviu histórias de que o pai destruiu a carreira do jogador? Então, tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade. Eu entendo que a presença do pai, eu sou pai também, é importantíssima. É fundamental que o pai participe da carreira do filho, esteja próximo. Aquele que quer participar da gestão, ganhar, inclusive dinheiro, porque muitas vezes eles abdicam de uma vida inteira da profissão da cidade, mudança em prol da carreira do filho. Então é legítimo que ele queira participar, ganhar, ter uma participação também financeira nisso, mas que ele entenda que existe um trabalho profissional por trás importantíssimo. Eu quero te dar um recado. Se você é pai ou mãe de um atleta ou de uma atleta de futebol, escolha o melhor momento para buscar um empresário para o seu filho. O empresário é uma figura legítima dentro do mercado, mas você saber quem escolher, você saber como escolher e principalmente saber quando escolher pode fazer toda a diferença entre o sucesso ou não da carreira do seu filho ou da sua filha. Eu gosto de falar muito, né, Márcio? Porque assim, uma coisa é a carreira do filho ou da filha. Outra coisa é a formação do cidadão e da cidadã. Ou seja, o pai e a mãe, eles são figuras centrais dentro da formação do filho. E muitos deles, do filho ou da filha, muitos deles acabam querendo terceirizar isso para o clube ou para o empresário, né, Márcio? É isso, eu acho que o importante é o pai e a mãe, em primeiro lugar, eles têm que entender isso, qual é a função deles. A função deles é de educador, de pai e mãe. Sim. E o filho escolheu ser engenheiro, surfista, advogado, jogador de futebol. E aí se respeita a profissão do filho. E aí, dependendo da profissão, você vai entrando dentro das nuances de cada profissão. A do futebol, por exemplo, você quer ser jogador de futebol, hoje é importantíssimo você ter a presença de um agente. Importantíssimo. Foram vários jogadores, Ximenes, do qual, se eles estivessem com toda a humildade, eu digo isso, sem prepotência e nenhuma arrogância, se eles não tivessem um agente, eles não estariam onde eles estão hoje. Sim. Muitos deles. A gente viaja de forma frequente para buscar novos negócios para os jogadores, que às vezes, onde a gente chegou, eles não tinham a menor ideia quem era o jogador. E a gente foi lá, abriu o caminho. É um mercado muito competitivo, né, Márcio? Muito competitivo. Imagina o seguinte, Mendes, você que é um executivo de futebol, você chega num clube em dezembro, você tem na sua mesa 300 nomes para cada posição, cara. Baixo. 300 nomes para cada posição. Lateral direito, 300. Goleiro, 300. Lateral, zagueiro, meio. Para você escolher um ali, cara, é um trabalho duríssimo da tua equipe e do agente que está ali. Márcio, eu vou até te interromper, eu vou devolver a bola para você, mas que eu falo, por exemplo, quando eu estou em um clube e eu recebo um jogador
uma indicação de jogador, porque realmente a quantidade é muito grande. Claro que hoje a gente tem o departamento de análise de desempenho, mas quando chega um jogador de um agente que você sabe que tem credibilidade, que você sabe que ele estudou o seu elenco, que ele conhece as carências da sua equipe, naturalmente, dentro de um filtro que você faz na estruturação do seu elenco, você vai olhar aquele atleta com mais atenção. Isso aí. Né? Ximenes, eu vou te contar um caso que foi um caso que, inclusive, foi eu e você no futebol. Você era diretor executivo do Avaí. Sim. Chegou no final do ano, eu pedi para que você renovasse o contrato de um atleta que eu representava, que era o Alexandre Alemão. Sim. Pedindo que fosse feita justiça no Avaí, porque vocês não deram oportunidade para que o menino fosse visto. Sim. Você imediatamente fez lá os teus estudos, voltou um dia depois e falou, cara, vamos renovar. Teu pedido é justo, nós vamos dar oportunidade a esse menino, nós vamos olhar ele no Campeonato Catarinense, de perto. Você foi, bancou, renovou o contrato do atleta mais um ano. Você, depois disso, saiu do Avaí. Veio uma nova gestão que imediatamente emprestou o jogador. Não quis observar o jogador. E o jogador foi no clube qual ele foi emprestado para jogar o Campeonato Gaúcho, um dos destaques, e depois foi transferido para o Internacional e agora vendido por quase 15 milhões de reais. Olha que coisa, Márcio. Então, esse é um trabalho que eu digo o seguinte, um bom diretor executivo que teve a capacidade de analisar, de observar, um bom agente que foi lá brigar pelos interesses do jogador e um bom jogador. E o Márcio, cara, olha que legal você falar isso, porque é bom para o nosso público entender como é que funciona o nosso trabalho. Quando você me comentou sobre esse atleta, o Alemão, ele estava oscilando entre titular e reserva do Sub-23 do Avaí, que estava disputando a Copa Santa Catarina. Mas quando você me falou sobre o atleta, o que eu fiz? Eu busquei os jogos anteriores dele, passei a observar o atleta e vi o potencial. Quer dizer, não tem segredo, Márcio. Isso não é garantia, não é que a gente vai acertar sempre. Mas quando você tem uma parceria leal e correta com bons agentes dentro de um clube, que eu falo, às vezes a gente até se expõe, né, Márcio? Mas a gente se conhece há mais de 20 anos e eu tenho muita tranquilidade de falar que eu sou seu amigo e quantos atletas que eu já recusei que você tenha me indicado. Isso não tem nenhum problema, mas eu nunca deixei de avaliar um atleta, não é seu, mas de um agente que a gente tem credibilidade, que a gente confia, porque assim funciona o mercado, né, Márcio? Eu acho que assim, Ximenes, a gente tem que ser maduro. Do mesmo jeito que a gente tem uma amizade de 20 anos, eu tenho amizade com outros executivos há 20 anos e você com outros agentes, Sim. O que é absolutamente normal. E muitas vezes a gente vai dividir uma bola. Você é executivo de um clube, está super interessado em um jogador e o outro executivo super interessado em um jogador. Sim. E nem sempre, como é que a gente vai atender as exigências de 2, 3 clubes ao mesmo tempo? Não tem jeito. Não. Então tem que ter maturidade, porque o meu trabalho é proporcionar ao jogador essas escolhas e a palavra final é dele. Claro. Agora mesmo eu tive um episódio, mais um, de que as pessoas ficaram chateadas com a gente. O torcedor do Vasco ficou chateado com o fato do Lelê ter ido para o Fluminense. E quem prospectou o trabalho para o Lelê, desde que ele estava no Volta Redonda, para esses clubes, fomos nós. Essa é a nossa função, é por isso que ele nos contratou. E no final, através de uma conversa ótima com o Fred, que ele teve, do que foi proposto em termos de Libertadores, de esquema de jogo, com o Fernando Diniz, a opção do jogador foi ir para o Fluminense. E o Vasco entendeu isso depois que o Paulo Brax e o Abel Braga fizeram um trabalho brilhante. Sim. Foram os primeiros a chegar, foram os primeiros a identificar o atleta. Só que não pude atender aos dois. E fica aquele ranço. Sim. Muitas vezes muito mais na mídia, torcedor e tudo mais, do que propriamente entre o executivo e o agente. Deixa eu só dar um toque para o meu público, é o seguinte, para quem não é do Rio de Janeiro, ou para quem não acompanha muito o futebol carioca, o Lelê foi um grande destaque do Campeonato Carioca de 2023 pelo Volta Redonda. Acho que foi artilheiro, chegou a ser artilheiro? Chegou a estar na artilharia, depois ele perdeu para o Cano. Depois ele perdeu para o Cano e foi disputado por muitos clubes aqui e o Fluminense acabou ganhando essa disputa, mas pode seguir. Não, e aí eu te digo, olha como é que são as coisas com relação ao Fluminense. Como a gente faz as coisas de forma profissional com o jogador, nessa questão. Eu sou muito amigo do Mário Bittencourt. Uhum. E eu tinha um atleta que eu representava, que era o Danielzinho, que ia terminar o contrato dele com o Fluminense, e a gente recebeu um contrato excelente do Bahia. E que o Danielzinho entendeu, naquele momento,
por tudo que ele tinha vivido no Fluminense, super feliz da base, tudo que aconteceu com ele, que era o momento de dar uma mudança na carreira e etc. E aí a gente foi e optou pela ida para o Bahia, o que gerou um constrangimento dentro do Fluminense. Sim. Né? Sempre gera aquele Sempre constrangimento. gera. Mas é o que eu digo, se a gente lidar com maturidade, entender, é um profissional, é um ser humano, tem família, estava ali no Fluminense desde sub-11, sub-12, quis mudar um pouco os ares, sair, tentar alguma coisa nova, foi feliz no Bahia, recebeu o maior contrato da vida dele no Bahia, e depois, quando teve a chance agora, o Danielzinho ia acabar o contrato com o Bahia. O Bahia, de uma forma muito profissional, nos proporcionou, né, que a gente procurasse uma saída antes de encerrar o contrato, se a gente tivesse alguma coisa. Vieram vários clubes atrás do Danielzinho e ele optou em voltar para o Fluminense e o Fluminense abriu as portas para ele de novo. Ou seja, a gente não tem que ter essa coisa de vingança, de ódio, sabe, Ximenes? Profissionalismo. Mas, Márcio, eu falo sempre, né? O futebol é um ambiente, por natureza, volátil, Tóxico, muda muito, hostil ou tóxico e de altíssima pressão. Nem tudo são flores. A gente sabe disso. Em algum momento você vai ter uma negociação, você vai ficar mais frustrado, outras não. Eu queria saber, Márcio, como é essa relação de agente com o atleta? Como é que esse entorno do atleta, as dificuldades que você enfrenta no dia a dia, se você tem algum caso assim de um atleta que você acabou abrindo mão porque a relação realmente ficou difícil de seguir em frente? Assim, Ximenes, como eu digo, a relação entre seres humanos já não é fácil. E aí você envolve dinheiro, a parte comercial e etc. Ela fica mais difícil ainda. Então, a primeira coisa, quando eu chego para sentar com o jogador, eu sempre digo assim, cara, a gente está iniciando um trabalho aqui que não é fácil. Não é fácil. A cobrança e expectativa sua em cima de um agente, a nossa cobrança e expectativa em cima de um atleta, é difícil você conseguir dar match nisso. Então, a gente tem que ter muita maturidade. Mas a gente pega casos assim de que a gente se torna muito amigo dos jogadores. Eu sou padrinho de uns 3, 4 jogadores, do qual padrinho de casamento, padrinho de filho, padrinho de tantos que eu... A minha esposa, ela é madrinha da filha do Rodrigo Pimpão. Então, olha, isso aí pra gente é muito legal. O Juninho, que foi zagueiro do Botafogo, eu sou padrinho. Foi meu atleta no Botafogo. Foi seu atleta no Botafogo, eu sou padrinho da filha dele. Já fui padrinho de vários casamentos. Uma carreira de muito sucesso no México, né? Muito sucesso no México. Hoje são grandes amigos meus, encerraram a carreira e são grandes amigos, que ficaram 10, 12, 15 anos com a gente. Então, do mesmo jeito que a gente consegue ter relações super sólidas, que se tornam relações familiares, né? A gente tem relações superficiais e tem relações que às vezes não dão certo. Normal, acontece um desentendimento, você pensa de um jeito, eu penso de outro, e a coisa acaba indo para o outro lado. Mas no geral, eu acho que a gente tem que ter muita maturidade, entender com quem ele está trabalhando, né, e tentar fazer com que as coisas fiquem cada vez mais fáceis, transparentes, etc., para que o jogador se sinta absolutamente confortável em colocar a carreira dele inteira na mão de um agente e falar, vai lá. Quantos jogadores falam para mim, vai lá, resolve, me traz resolvido, ou seja, confia 100% naquilo que a gente está fazendo. Quero dar um recado para vocês. Vocês sabem muito bem, eu não sou jornalista, não pretendo ser, não sou entrevistador, eu sou um gestor de futebol, mas que sou completamente apaixonado em levar conhecimento para as pessoas. Eu entrevistei o Tairo no programa passado, estou entrevistando o Márcio, eu tenho certeza que vocês estão recebendo uma conversa e um assunto que poucas vezes você teve a chance de escutar, porque nós estamos aqui do lado de dentro do futebol, mas de alguma maneira educando o nosso público para que a gente melhore a discussão sobre futebol aqui no nosso Brasil. Mas, senhor, me diz uma coisa. Eu passei por algumas vezes na minha carreira com aquele atleta que já estava, vamos dizer, caminhando para parar de jogar futebol e tinha aquele perfil de ser agente. E aí ele passava a ser agente da própria carreira. Ele começava a tratar os últimos contratos dele, talvez com a intenção de se tornar agente, de pegar experiência. O que você tem para falar sobre isso do atleta que gere a própria carreira? Eu acho legal, Ximenes, eu acho legal, porque aí você tem um entendimento prático. Né? Ele está ali já há 15 anos jogando futebol, já passou por tantos contratos, por tantos empresários, já pegou tanta experiência, chega numa determinada idade, ele está maduro para fazer certas escolhas e etc. Então, acho muito legal, dou uma força em vários aí que trabalhavam comigo, que começaram a agenciar. Hoje eu tenho grandes amigos
que foram meus atletas e são ou executivos ou... Você pode citar alguns aí, Márcio? Paulo André, Paulo André, que hoje é o executivo do Cruzeiro. Cara, foi um atleta que eu vendi para a França, para o Le Mans, fui agente dele, um cara fenomenal, baita de um profissional. E desde lá de trás você já via que ele tinha esse tino para isso. Por exemplo, eu fui agente do Rui Cabeção, que hoje é um grande advogado. Meu querido amigo. Que hoje é um grande advogado. Sim. Eu tive a oportunidade de ser agente durante um tempo do Lúcio Flávio, que hoje é treinador, está ali no Botafogo e treinador do Sub-23 e auxiliar. E tive a oportunidade de ser agente do Fabrício, que era o meia do Atlético Paranaense, que hoje é agente, um grande cara, estava muito canhotinho, que hoje é agente de jogadores. Sim. Então, tive de muitos jogadores que eu fui agente e que hoje estão trabalhando no futebol, ou como agente de jogadores, ou como executivo, como treinadores, enfim, de qual a gente mantém uma grande relação. É legal a gente acompanhar isso, né? Do meu lado eu tive, por exemplo, o Lincoln, né? Meia do Atlético Mineiro, Palmeiras, uma carreira fantástica na Alemanha, né? Então eu contratei ele para o Curitiba na época e ele já estava naquela transição. Hoje ele é um grande agente. O Alex de Souza, né? Eu tive relação com o Lincoln. O Lincoln é um cara seríssimo, preparado. O Alex de Souza, um cara super especial, que já era quase que um técnico dentro de campo, né? Os últimos anos lá no Curitiba também foi muito bacana. O Petkovic, não preciso nem falar, né? Porque ele foi meu atleta no Vasco, no Atlético, no Fluminense, e depois acabei dando a primeira oportunidade para ele como treinador do Criciúma, na época, né? Então, isso é muito bacana, né, eu peguei Márcio? vários outros, como o Jorginho. O Jorginho, ele foi... Claro, eu não fui agente dele, né? Porque o Jorginho ainda é mais velho que eu. Mas o Jorginho, quando ele começou a ser agente de jogadores, ele foi no meu escritório e fazia contrato com a Alemanha e hoje depois se tornou treinador, Ricardo Rocha, Alexandre Torres. Muita gente. Conheci muita gente ali que terminou, Fábio Luciano, que migraram e depois acabaram saindo. Pedrinho, sim. Pedrinho, que foi empresário. Que vai estar com um desafio agora. Eu fiz um negócio, tinha um jogador do qual o Pedrinho era agente, vendemos junto para a Arábia Saudita. Me lembro, ele estava com o Edmundo na época. Ele estava ali com um advogado de São Paulo também, com quem ele trabalhava, ele tinha uma parceria. O próprio Edmundo, né? O próprio Edmundo também já foi representante, já passou por ali. Então, muito legal, muito bom. Márcio, no programa com o Tairo, eu falei muito sobre esses mercados que, de repente, aparecem, chegam com uma força financeira muito grande, às vezes somem, às vezes voltam. Então, eu falei muito da China, né? Que há 10 anos atrás chegou com muita força. Depois, há uns 6 anos atrás, a MLS veio crescendo e acredito que é um mercado bastante firme, que vai continuar crescendo. Mas a gente falou ali da Arábia, que chegou agora com esse projeto absurdo e já foi nessa janela aí, quase que detentora das maiores negociações do mercado mundial. Como é que funciona a competição dos agentes brasileiros com o mercado mundial, Márcio? Então, o primeiro mercado que eu lembro que entrou botando muito dinheiro foi a Rússia. A Rússia, é verdade. Há muitos anos. Sim. Depois veio o mercado chinês. Então, a Rússia, muitos clubes fecharam. Sim. Eu mesmo levei, você vai lembrar, o Bóvio. Ricardo Bóvio, foi meu atleta do Vasco. Do Vasco. Sim. Ele foi para um clube chamado Giano Moritz, que faliu. Eu levei um atleta do Figueirense, Adriano, atacante. Me lembro, Adriano, atacante. Que foi para o Saturn da Rússia, que depois faliu. Então, vários clubes russos faliram, entraram, faliram. O próprio Anzi, né? Sim, o Anzi, sim. Acabou sumindo. Depois esse migrou para a China, né? Que foi quem fez esse boom do investimento, e agora a Arábia Saudita. A Arábia já tinha feito isso em 2018. Uhum. Eles tentaram entrar através do ministro dos esportes. Claro que não foi nessa proporção, mas já começaram ali algo novo. Acabou que não deu muito certo e agora vieram com tudo também. Eu acho legal os chineses, contanto que eles têm um lastro para segurar. Vieram para ficar, Márcio? Eu acho que sim, eu acredito que sim, até porque é um país rico, né? Sim. Então é um país próspero, que adora futebol. A Arábia Saudita, você vai lembrar de Parreira, verdade, sim. de tantos... Ganhou da Argentina, né? Ganhou da Argentina na estreia. Então amam futebol, né? Consegue colocar 50, 60 mil torcedores por jogo. A liga é muito estruturada, tanto a primeira divisão quanto a segunda divisão. A Arábia tinha um problema de pagamento. Uhum. Né? Foram vários brasileiros que tiveram problema de pagamento. Não por falta de dinheiro, né, Márcio? Por falta de dinheiro, eu acho que mais cultural mesmo. Então, hoje lá já existe uma seriedade muito grande com relação a isso, um respeito aos contratos. Acho que a nova geração que
que está cuidando do futebol da Arábia Saudita, já tem esse entendimento, os estádios excelentes, a gente viu aí, né? A gente tem visto o Campeonato Saudita ao vivo na televisão. Verdade, Sauditão. Né? Sauditão. Então, acho que veio para ficar. E com relação ao MLS, é um pouquinho diferente que os Estados Unidos ainda existem muitas restrições com relação à parte financeira. Existe teto salarial, existe um limite por cada clube, etc. Então, acho que assim, a MLS hoje já é uma grande liga, já é uma grande realidade por tudo que o americano faz. Onde o americano mete a mão, vai dar certo. A estrutura dos clubes da MLS são fenomenais, né? Os CTs, os estádios, tudo é muito organizado, a liga é muito organizada, mas eu acho que ainda para chegar nesse nível, né, de campeonatos tops, pelo menos uns 5 anos, mas a MLS vai chegar lá com certeza. Hoje seria um dos mercados que eu mais apostaria para o futuro, em termos de crescimento, até mais do que o próprio Saudita. Sim. Em termos de crescimento. O Saudita deu um boom agora, normal que daqui a pouco dê uma caída e tal, mas eu acho que a MLS ela vem muito sólida. Crescimento sustentável. Sustentado, né, muito sólido. Márcio, a gente está falando de mercado no exterior. Como é que funciona, por exemplo, você negocia um jogador com a Arábia, com a China, não interessa, qualquer mercado que seja. Quando esse jogador chega lá, ele sofre muito assédio de empresários estrangeiros? Como é que funciona isso? Isso tem um respeito? Assédio sofre. Dependendo do mercado, sim. Mercado chinês, esses mercados não, porque são agentes locais e não estão muito tão interessados. Mas em outros mercados, sim. É normal que você tenha a presença dos agentes locais que estão dando estrutura. E se você acaba não dando esse apoio ao teu atleta, é normal que ao longo do tempo ele acabe tendo vontade de assinar com quem está ali, dando a estrutura para ele, o dia a dia, fazendo, né, algo que o representante dele não está fazendo. Mas a gente sempre tenta minimizar esse dano tendo uma parceria local. Então, muitas vezes eu tenho meus parceiros locais, qual a gente leva e acabam dando essa atenção, fazendo esse dia a dia com os nossos atletas, seja lá qual o mercado. Entendi. E o contrário, Márcio, aqui no mercado brasileiro, a gente está recebendo ataque de agentes estrangeiros, eles já enxergaram esse mercado ou funciona da mesma forma? Tem um agente estrangeiro e ele faz uma parceria local aqui. Eu acho muito difícil, com toda a sinceridade, que a gente que conheça o futebol brasileiro, a gente mora aqui no Brasil, a gente conhece os executivos, a cabeça das pessoas, os clubes, a gente está no dia a dia, tem jogadores na base, tem jogadores no profissional. Imagina se eu amanhã resolvo que eu vou começar a assinar e invadir o mercado francês. Não é fácil. Imagine por onde eu vou começar, né? Quais clubes, os jogadores, a língua, essa barreira. Aí eu boto algum local lá para ser o representante da empresa. Não é a mesma coisa. A maioria dos empresários estrangeiros que vieram ao Brasil não tiveram sucesso. Porque tem que estar aqui, tem que conhecer, tem que estar no dia a dia. E acaba que você traz o teu sucesso na Europa, teu nome, teus jogadores, né? E você traz para cá e acaba, claro, deslumbrando. Algum jogador vai ficar deslumbrado, vou assinar com essa grande agência italiana, francesa, espanhola. Mas o conhecimento deles na Europa é né? O cara pega um avião na Itália, o cara está na Espanha 1 hora. Às vezes é mais rápido que Rio-Recife. O cara está ali, o cara cruza a Europa ali, né, nos países em 1 hora, 1h30, 2 horas, tem facilidade, e etc. Carro, voo, trem, tudo. Então ele se comunica ali, é como se fosse um Brasil ali. Então ele consegue ter essa gestão de jogadores na Inglaterra, na França, na Espanha, e etc. Mas aí você tem que cruzar o mundo para chegar aqui no Brasil, para entender a nossa cultura, vir aqui colocar o que eles pensam é bem diferente. E o nosso mercado tem as nossas nuances, ou seja, hoje você assinar com um jogador, você tem que entender quais são as demandas de um jogador brasileiro, que são muito diferentes de um jogador inglês, que são muito diferentes de um jogador americano, que eles têm culturalmente, a família, é a questão dos pais que a gente... Então, existe um abismo, né, entre esses mercados que, às vezes, essas empresas não entendem. Por isso que eu não vi ainda uma empresa europeia fazer sucesso no futebol brasileiro. Bacana. Márcio, desde agosto de 2021, a gente teve a aprovação da lei da SAF. Falei bastante sobre ela com o Tairo Arruda, CEO do Botafogo. Como que o mercado de agentes de jogadores está enxergando a chegada da SAF? É positivo? É negativo? Como foi essa transição? Principalmente em termos das negociações de dívidas, né? Porque agentes são credores de muitos clubes, né? Ximenes, eu sou um entusiasta das SAFs, porque eu acho que tem que ter dinheiro novo no mercado. Vamos considerar Vasco, Botafogo e Cruzeiro, né? O Bahia veio com o apoio do Grupo City, que é um grupo muito forte, o Bahia já estava muito estruturado.
Mas essas 3 equipes, por exemplo, se eles estivessem da forma convencional, antiga, ao invés do clube estatutário, dificilmente Vasco, Botafogo e Cruzeiro estariam de pé. Porque, assim, chegou no momento em que as receitas já não tinham como absorver a quantidade de débitos que os clubes tinham. Tanto é que eles necessitaram desse aporte. Até antes, o Vasco, antes de tudo ser aprovado, já teve um empréstimo da própria SAF para conseguir respirar no ano passado. Então, a forma que eu vejo é que isso é muito legal. Tomara que muitos clubes abram para serem SAFs, que entre um dinheiro novo. Curitiba agora está tendo um fundo que está entrando, muitos outros clubes que estão se tornando SAF, muito legal, mas que as SAFs entrem e mudem um pouquinho o conceito, né? O que eu vejo das SAFs atuais é que elas tiveram que fazer um aporte alto, estão conhecendo também onde eles entraram, qual era o tamanho do buraco, porque uma coisa é você fazer todas as auditorias e estudo, mas o dia a dia é muito diferente, né? Quando você entra no dia a dia na prática. E espero que eles... eu acho que assim, o mercado tem que dar um tempo para eles, por exemplo, essas SAFs. A gente vê muita gente profissional. Hoje o Botafogo tem um gestor de estádio, que é o Alexandre, que é um português, que é um cara muito profissional, que é um cara de gestão de estádio americano, gestão do Porto e etc., que veio... Hoje, eu que sou cessionário, tenho um camarote lá, desde 2008, eu vejo hoje a diferença. No atendimento, nos serviços, na gestão, no que é estacionamento, na organização, nos shows e etc., em tudo que eles estão trazendo. Ou seja, isso já é um modelo da SAF. Eu vejo o próprio trabalho dos executivos do Mazuco, do Alessandro, o Alessandro Brito e o Mazuco, eles pegaram o Marlon Freitas 6 meses antes, coisa que muitos poucos clubes brasileiros faziam. Eles já vieram com um pré-contrato para o Marlon 6 meses antes de terminar o contrato dele, no modelo de SAF. Olha, a gente quer montar o time assim, assado, ano que vem vai ser assim. Eles entregaram um planejamento e o planejamento foi cumprido à risca. Das contratações, do investimento, e o sucesso saiu. O Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. Então isso tudo é muito legal, em termos de SAF. A modificação que eles estão tentando, você vê, já trouxeram o maior patrocínio da camisa da história do Botafogo e tudo, fizeram amistosos internacionais, foram jogar na Inglaterra, foram internacionalizar a marca. Isso é muito legal. Agora, nesses primeiros 2 anos a gente tem que dar os descontos necessários, né? Até porque estão entrando, mas depois a SAF, eu acho que ela tem que ser um reloginho com relação a pagamento, com relação a cumprir os contratos que assinaram, para que não volte ao modelo antigo, né? A gente até tem tido, como os empresários e alguns clubes, alguma dificuldade de recebimento de comissionamento. Alguns clubes têm reclamado de atraso no recebimento das parcelas de transferência, seja o que for. Normal, como eu disse, é o desconto desse início. É a curva de aprendizado das pessoas. Mas a gente espera que assim que tiver tudo organizado, que a gestão seja impecável. Márcio, você sabe o quanto eu sou apaixonado por gestão, o quanto é importante que a gente transforme a governança dos clubes. Você sabe que eu sofri já, né, com os clubes ainda 10, 15 anos atrás, que não eram muito profissionais, não eram estruturados. Eu também sou um grande defensor disso, como eu sou defensor da profissionalização e da melhoria da gestão dos escritórios de agente de jogadores. Fala um pouquinho para mim da ABAF. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Muito legal. A ABAF é a Associação Brasileira dos Agentes de Futebol, presidida pelo Jorge Moraes. E eu acho que a ABAF tem tido grandes conquistas. Jorge super empenhado, né, em trazer essas melhorias, em brigar pelos direitos dos agentes, como se fosse um sindicato lá nosso. E qual a gente tem uma presença muito legal, acho que pelo menos dos principais agentes, estão todos ali envolvidos. E a ABAF, assim, eu acho que ela tenta dignificar a nossa função no futebol, sabe? Brigar pelo espaço na CBF. A gente teve a oportunidade, de alguns anos atrás, o presidente da CBF convocou 10 agentes no Brasil para que a gente pudesse ir lá brigar pelas melhorias do futebol. Eu fiquei muito honrado de ter sido convocado. Fui lá, a gente sentou na CBF, eles se colocaram à disposição, perguntando se a gente precisava de uma sala na CBF, de que a gente precisava, de trazer o agente mais para perto da CBF, para perto do futebol, né? Acabar com esse distanciamento. Então, acho que a ABAF tem tido grandes conquistas. Parabéns ao Jorge, que é um cara que toca aquilo ali praticamente sozinho, né? No dia a dia, enfim, organizou uma estrutura muito legal, jurídica, técnica, de tudo. Hoje fica na mão do Jorge Moraes, que é um cara top aí no futebol. Ô Márcio,
eu falo, o lance é um canhão de comunicação. O que você falaria para uma pessoa que está nos assistindo, independente do local que ela esteja nos assistindo, e ela tem a vontade de entrar no mercado? Quais seriam as dicas, qual seria o caminho que você indicaria para quem quer ser, por exemplo, um agente de jogadores de futebol? Primeiro, ser apaixonado por futebol, né? Até hoje eu vou no Maracanã, eu vou em qualquer estádio, eu sinto emoção em entrar e ver aquela luz, aquele jogo, aquilo tudo. Eu acho que isso é apaixonante, até hoje. Trabalhar nos bastidores de futebol é muito legal. Você está no outro lado também, atrás aí dos estádios, lá nos vestiários, nessas negociações e tal, é apaixonante. Ter muita disposição de viajar, né? Porque a gente passa praticamente aí 4 meses do ano, 5 meses do ano, contabilizando fora, viajando. E viajando para fora, ou seja, dentro do Brasil, para fora do Brasil. O Brasil é um país muito grande, Sim. Então a gente, para abraçar esses jogadores, para estar em contato, para estar no dia a dia, não é fácil. E principalmente, se puder entrar como estagiário em alguma agência, para que você pegue o conhecimento, o tino, entender os contratos, o dia a dia, e depois que você forme a sua própria agência e que você vá, aos pouquinhos, buscando no mercado seus jogadores. Então, eu sempre digo, tem espaço para todo mundo. Todo ano, milhões e milhões se formam em engenheiro, em medicina, engenharia, medicina, em advocacia, todos. E muitos desses vão ter sucesso, muitos não vão gostar, vão mudar de profissão. Então, tem espaço para todo mundo. Acho super interessante. E quanto mais gente boa vier para o futebol, melhor vai ficar o nosso futebol. Né? Melhor vai ser a gestão, melhor vão ser a carreira dos jogadores vão ter mais sucesso, as relações com os clubes vão ser melhores. Então, quanto mais gente de talento vier, gente nova, com disposição, eu acho que vai manter e até melhorar a qualidade aí do nosso atendimento. Se ele entrar ali no site da ABAF, ele vai ser atendido, ele vai ter informações? Eu acredito que a ABAF ela é mais para quem está inscrito na própria ABAF. Na própria ABAF. A comunicação é mais entre os agentes mesmo que estão inscritos, que fazem parte da ABAF. Eu acho que isso era legal. Sim. Se ele entrasse agora, era na CBF, a partir de outubro, no site da FIFA, para entender a demanda do que precisa. Hoje, basicamente, é fazer a prova. Sim. Na CBF era diferente, né? Que era o agente intermediário pela CBF, mas pela FIFA vai ser fazer a prova e estudar. Existem muitos cursos hoje. Sim. Muitos. A própria CBF tem um curso. Sim. E outros tantos, né? Cursos aí que preparatórios para você ser um agente. Sim. E eu acho que é um caminho, né? Iniciar nesses cursos, aprender a parte teórica, pelo menos, para tirar a licença e depois aprender a parte prática no dia a dia. Muito bacana. Eu acho que isso que o Márcio falou é muito importante, mas eu dou mais 3 dicas se você tem vontade de entrar nesse mercado. Antes de mais nada, estude profundamente o mercado que você vai entrar. Saiba qual é a realidade, saiba quais são as demandas, sabe quanto de dinheiro se movimenta dentro de um mercado para que você entre. Segundo, alinhe as suas expectativas. Saiba exatamente o que você queira. Nem tudo são rosas nem flores em nenhum mercado. E no futebol não é diferente. E terceiro, e talvez mais importante, o futebol é um mercado, além de reduzido, muito competitivo e que envolve muito dinheiro. Prepare o seu colchão financeiro. Sem ele, você não irá sobreviver. Marcinho, estamos chegando no final. Eu quero te dar um presente. Quero te dar um presente. Eu escrevi um livro chamado Certo é o Certo, mesmo dando errado. Para mim é um prazer poder te dar esse presente, porque você sabe da minha luta para melhorar o nível da discussão do futebol brasileiro. Você nunca negou um convite meu, qualquer que seja ele, seja para um amigo, para ir num jogo, para conversar, para poder conversar com o meu público. Então eu te dou com muita alegria esse meu livro, espero que você leia e goste bastante. Eu te agradeço muito, vai ser um prazer, adoro as suas... A gente foi palestrante, fomos convocados para ser palestrante na CBF juntos. É verdade, ficamos juntos. E fiquei super impressionado com a sua palestra, com o seu conhecimento, não só como executivo, mas como ser humano, né? O teu conhecimento como ser humano. Então, pode ter certeza que a gente vai tirar muitos aprendizados aqui desse livro. Se você se interessou pelo título do meu livro e quer conhecer um pouco mais lendo todo o seu conteúdo, é só acessar as minhas redes sociais no meu Instagram, @Felipe Ximenes, ou em todas as redes, e também siga o Lance. Aqui a gente vai estar dividindo e mostrando para você o futebol como poucas vezes as pessoas tiveram a oportunidade de ver e aprender. Chegamos ao final do nosso Futebol Além do Óbvio. Foi um prazer imenso receber Márcio Bittencourt, meu
amigo e o maior negociador de jogadores de futebol na última janela do futebol brasileiro. Márcio, muitíssimo obrigado, foi ótimo ter você. Obrigado a você, Ximenes, um prazer. Quando o Ximenes convoca, não tem jeito, é um chamado, é uma obrigação. Obrigado. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.